Olá, pessoal! Preparados para mais uma daquelas nossas aulas explicativas direto ao ponto? Hoje a gente vai mergulhar fundo e decodificar, de uma vez por todas, um pedaço importantíssimo do nosso direito constitucional, o artigo 26 da Constituição de 1988. A nossa missão aqui é entender sem complicação o que de fato pertence aos estados dentro do nosso território. É um tema fascinante, cheio daquelas pegadinhas clássicas de prova, e a gente estruturou tudo para garantir que você saia daqui com esse assunto dominado. Bora lá? Dá só uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar falando um pouco sobre a federação e os estados, só para dar o contexto. Depois, a gente entra de cabeça no artigo 26 em si. Vamos passar pelas águas e obras da União, desvendar aquele quebra-cabeça que é a divisão das ilhas, entender o que raios são as terras devolutas estaduais e fechar com uma revisão rápida e um convite para o nosso grupo de estudos. Certo, começando pelo começo, a nossa federação e os estados. Olha só, antes da gente sair listando o patrimônio e quem é dono do quê, a gente precisa lembrar da base lógica disso tudo. Lá no artigo 18 da Constituição, fica claro que o Brasil é uma federação, ou seja, o poder político não está todo concentrado em Brasília. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm todos a sua própria autonomia. E pensa comigo, como é que um estado vai ser autônomo na prática se ele não tiver o seu próprio patrimônio, os seus próprios bens para exercer as suas funções, né? É exatamente por isso que essa divisão existe. E essa imagem na tela ilustra perfeitamente essa ideia. A gente tem essa estrutura federativa tripla, e essa divisão de bens que a gente vai ver hoje não é só um capricho geográfico, é uma necessidade constitucional absoluta. Sem ter recursos próprios, a autonomia de um estado seria só uma ilusão, uma daquelas coisas que só funcionam no papel. Muito bem, avançando para o nosso prato principal. Artigo 26. Os bens dos estados. Saindo agora daquela visão mais ampla da nossa federação, vamos focar exatamente no texto da lei. O caput, que é a cabeça do artigo 26, já vai direto ao ponto. Incluem-se entre os bens dos estados. Simples assim. Ele abre a porta para a lista que forma o patrimônio estadual. A partir de agora, a gente vai dissecar cada um dos 4 incisos desse artigo, traduzindo o tal do juridiquês para a nossa realidade estruturada. Vamos ao inciso primeiro. Águas e obras da União. A primeira grande categoria de bens tem tudo a ver com os nossos recursos hídricos. E como quase tudo no direito, tem a regra geral e tem a exceção. O texto diz que pertencem aos estados as águas superficiais, as subterrâneas, as que fluem, as que emergem e as que estão em depósito. Basicamente, os rios locais, os lençóis freáticos, os lagos. Só que a gente precisa colocar uma lupa ali no finalzinho da frase, onde ele diz ressalvadas as decorrentes de obras da União. O pulo do gato é entender exatamente essa distinção. Pela regra padrão, o Estado é o dono da água que está ali dentro do território dele. Mas digamos que o governo federal vá lá e construa uma super infraestrutura, tipo um açude gigantesco ou uma hidrelétrica transnacional. A água que foi represada por causa dessa obra específica passa a pertencer à União. É literalmente a obra federal alterando quem é o dono daquele recurso. Uma pausa rápida, pessoal. Essa clarezazinha sobre as águas é exatamente o tipo de detalhezinho que derruba muita gente boa nas provas. Então, se você está gostando da explicação e esse formato estruturado está te ajudando, por favor, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. É super importante para a gente e garante que você não vai perder a continuação do estudo de Direito Constitucional por aqui. Fechado? Beleza, voltando com tudo, vamos para a parte 4, a divisão das ilhas. Saindo da água doce e indo para o litoral, a divisão geográfica das ilhas é, sem dúvida, um dos tópicos mais amados pelas bancas examinadoras. O inciso 2º fala das ilhas no mar. O texto diz que pertencem aos estados as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Pois é, parece que a Constituição dá com uma mão e tira com a outra, né? Na prática do dia a dia, sabe como isso funciona? É pura matemática de exclusão. Quando a gente fala de ilhas oceânicas e costeiras, o Estado não é um dono absoluto de tudo, não. Ele fica literalmente com a sobra. Funciona assim. Primeiro, a gente tira parte da União, tipo os terrenos de marinha ou uma base militar. Depois, tira parte do município, caso tenha uma sede municipal ali. E, claro, tira a propriedade privada das pessoas, os bens de terceiros. O que sobrar dessa conta de subtração toda, aí sim é do Estado. Aí, o inciso 3º traz a gente de volta do oceano para o interior do país, falando das ilhas fluviais, que ficam nos rios, e as lacustres, nos lagos.
E a regra aqui é curtinha e direta. Pertencem aos estados se não pertencerem à União. E para não dar nó na cabeça na hora de saber o que é da União, a gente cruza isso lá com o artigo 20. O artigo 20 fala que a União é dona das ilhas em rios e lagos que fazem fronteira com outros países. E faz todo sentido, né? É uma questão pura de soberania e segurança nacional. Conclusão? O Estado é dono de todas as outras ilhotas de rios e lagos que estão totalmente ali espremidas dentro do território brasileiro e estadual. O que dita a regra do jogo aqui é se a ilha faz fronteira internacional ou não. Estamos indo super bem. Parte 5. Terras devolutas estaduais. Chegando na nossa última categoria de bens, a gente tromba com esse termo jurídico que é super antigo, mas que tem um peso gigantesco. As tais das terras devolutas. Se te perguntassem hoje o que são terras devolutas, para simplificar ao máximo, são terras públicas, que já são do Estado brasileiro, mas que nunca foram repassadas oficialmente e de forma válida para um dono particular. E elas também não têm nenhum uso público específico, tipo um parque nacional ou uma rodovia. Elas estão ali literalmente devolvidas, ou seja, à disposição do poder público, só esperando um destino. E aí, o que o inciso 4º do artigo 26 diz sobre elas? Uma frase. Pertencem aos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União. É a Constituição usando a boa e velha técnica da exclusão mais uma vez. Pensa num funil gigante. A União, que é o governo federal, é quem faz a primeira escolha. A União fica com as terras devolutas que são estratégicas. Aquelas que são indispensáveis para defender as nossas fronteiras, construir fortificações militares, abrir vias federais ou para proteger o meio ambiente. Depois que a União já pegou essas áreas vitais para a segurança da nação, adivinha, todas as milhares de outras terras devolutas que sobrarem por aí caem automaticamente no colo de quem? Dos estados. Fechando a conta de hoje, parte 6, nossa revisão e o grupo de estudos. Com as 4 categorias no radar, vamos fazer um resumão para fixar isso de vez. Falou em artigo 26, lembra da regra da exclusão. O patrimônio do Estado, muitas vezes, é exatamente aquilo que sobra depois que a União já pegou a parte dela. Então, as águas são do Estado, salvo aquelas represadas por obras federais. Nas ilhas costeiras e oceânicas, o Estado literalmente fica com as sobras. Nas ilhas de rios e lagos, o Estado leva as que não fazem fronteira com outro país. E nas terras devolutas, o Estado fica com tudo que não for vital para a defesa nacional e infraestrutura federal. Simples de lembrar, né? Bom, chegamos ao final dessa aula, mas a gente sabe que o estudo de verdade não pode parar por aqui. E um recado super importante: se o estudante quiser se aprofundar no estudo do direito constitucional, criamos um grupo de estudos do WhatsApp. Para participar, é só entrar em contato com a Foca na Vaga. O link para entrar no grupo também está disponível na descrição do vídeo, é só clicar lá. O conhecimento organizado é a maior vantagem que você pode ter nas provas. Mas, para fechar, eu deixo uma provocação para você pensar. Se o patrimônio dos estados é, na grande maioria, composto pelas sobras do que a União deixa, até que ponto a autonomia financeira estadual no Brasil é real e até que ponto ela é só uma concessão do poder central? Pensa nisso. Um grande abraço e até a próxima!